Senhora Presidente, senhores senadores, eu confesso, meus caros amigos José Medeiros e Zezé Perrella, que não esperava do ministro José Eduardo Cardoso um desempenho muito melhor do que ele teve. Não esperava. Não porque falte talento ao ministro, que é um homem talentoso, articulado, faz boa figura, é veemente, mas a tese que ele advogava desafia qualquer talento. Ela não está ao alcance de veemência, ela não alcance da gesticulação, ela supera a tudo aquilo que cabe ou que pode um bom advogado fazer para defender uma causa profundamente ingrata. Sua Excelência, num determinado momento, questiona a legitimidade do processo que está em curso na Câmara, o processo do impeachment, e chega a dizer que este processo é nulo, porque foram cometidas infrações aos direitos constitucionais da senhora Presidente que tornam o processo nulo. Pois bem, eu penso que, a partir dessa afirmação, o ministro Cardoso está desafiado a ir ao Supremo Tribunal Federal e tentar barrar o processo de impeachment na Câmara. Porque, se o processo é nulo, quem é que pode declarar a sua nulidade? É o Supremo Tribunal Federal. Se o Congresso Nacional se afastou da raia que a lei lhe delimita para processar a Presidente da República por crime de responsabilidade, só há um remédio. É a interrupção do processo por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Aí eu quero ver a competência do advogado-geral da União, a sua veemência quando for fazer a sustentação oral, a sua boa estampa na tribuna para convencer os ministros do Supremo Tribunal Federal que esse processo não pode prosseguir. Não há escapatória. Ele afirma que o processo é nulo, ele é o advogado-geral da União, tem que ir ao Supremo. Não é comício perante a comissão de impeachment da Câmara, não vale. Eu nem vou me referir, senhores senadores, a determinadas afirmações que o ministro fez, que já fazem parte da cantilena que nós todos estamos habituados a ouvir aqui nesse plenário. Pedaladas fiscais não constituem motivo para impeachment. Claro, a chamada pedalada fiscal é atentado à lei orçamentária. É infração à lei orçamentária. E infração à legislação que define o que seja crime de responsabilidade, que, entre outras coisas, diz que é crime de responsabilidade a concretização de operações de crédito em desconformidade com a lei. Ora, a lei de responsabilidade fiscal impede que um governo possa levantar um financiamento junto a uma instituição financeira que ele controla. Ah, mas todos os governos fizeram. Mentira! Pode ter acontecido, e aconteceu, descasamento ocasional entre receita, entre a necessidade de recursos de uma instituição financeira federal e o aporte de recursos do Tesouro. Aconteceram algumas vezes. No governo Fernando Henrique, 4 vezes. E no governo Lula, 3 vezes. Pequeno descasamento, por um mês. Montantes diante do orçamento da União, ínfimos e prontamente corrigidos. No total do que se poderia chamar de pedaladas do governo Fernando Henrique, foram 423 milhões. Do governo Lula, cerca de 500, contra 40 bilhões da presidente Dilma. E hoje nós vamos votar, hoje está na ordem do dia, uma medida provisória permitindo a abertura de crédito para saldar exatamente as pedaladas fiscais cometidas em 2011 e 2014. O gráfico que o senador Medeiros me aponta
é este aqui. Não sei se a câmara o nosso sistema de televisão é possível captar, tem condições de captar. Esse traço vermelho corresponde à oscilação dos aportes do Tesouro à Caixa Econômica Federal para pagar Bolsa Família, abono salarial e seguro-desemprego. Ele vem sempre oscilando em torno de zero. De vez em quando, uma escapadela, de 2004 para cá. Quando chegamos em 2013, vejam o que acontece. Essa curva despenca, vai lá para baixo. Em 2014, então, sai fora até do mapa. Isso mostra, esse gráfico, na sua eloquência, mostra que houve uma intenção deliberada da Presidente da República em descumprir aquilo que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, que fez com que o Tesouro avançasse... Você me concede uma parte depois? Logo mais. Avançasse recursos, que os bancos oficiais avançassem recursos para despesas obrigatórias, sem que o Tesouro fizesse o respectivo repasse, suprisse essa lacuna. E olha, não faltou aviso. O Ministério do Trabalho, em 2014, alertou o governo federal de que precisava de recursos para pagar abono salarial e seguro-desemprego, diante da frustração de 5 bilhões e 300 milhões de reais, informação do Ministério do Trabalho. O que o governo fez, a presidente Dilma fez? Desconsiderou, tocou em frente. E por quê? Diz o ministro Cardoso, não há o dolo, não há intenção. Claro que há intenção. Quem faz isso no ano da eleição, meus amigos, para poder fazer com que o FIES, por exemplo, saísse de um patamar de 5 bilhões de reais e saltasse para 12 no ano da eleição, para logo em seguida cair novamente para 5, quem faz isso é evidentemente para gastar mais do que pode, é para maquiar a situação fiscal real do país, para enganar os eleitores. Essa é a realidade dos fatos. O resto é conversa. O resto é conversa. É crime de responsabilidade. E a lei prescreve que crime de responsabilidade tem como consequência impeachment. Diz o ministro, bem, não foram atos, se houve violação, não foi de tal gravidade que abale os fundamentos da República. Então, Sua Excelência, ou o governo, em nome do qual ele fala, tem a obrigação de apresentar um projeto de lei ao Congresso, definindo uma gradação nos crimes de responsabilidade. Alguns crimes menores e alguns crimes menos graves. Talvez propondo a criação de um tribunal de pequenas causas para julgar crimes de responsabilidade que ele considere menores. Não. A Constituição elenca com toda clareza quais são crimes de responsabilidade do Presidente da República que tem como consequência o fim do seu mandato, através do impeachment. É golpe? Não, não é golpe. É um processo decidido de acordo com o rito prescrito pela Constituição e pelo Supremo Tribunal Federal e pela legislação brasileira. Ninguém está acima da lei. Agora, diante disso, a presidente Dilma se debate numa atividade frenética. Basta ver a sua agenda. É comício atrás de comício no Palácio do Planalto. Esqueceu-se de governar, aliás, ela nunca soube. Abdicou do governo em nome de Lula. Hoje, a presidente Dilma é uma presidente fantoche. Quem governa o Brasil é Lula. E governa para resolver os problemas do país? Não. Governa para uma operação fisiológica de quinta categoria, arregimentar votos necessários para barrar o processo de impeachment, rompendo todos os limites da ética e da decência, abrindo caminho para a degradação da administração pública num nível mais baixo do que o nível em que ela se encontra hoje. De tal forma, senhora presidente, que eu fico imaginando que se o processo de impeachment não prosperar, e prosperará, se o processo de impeachment não for concluído, como esperamos que se conclua, que governo fará, presidente Dilma, a partir daí? Os senhores conhecem a expressão do caminhão caindo, um cachorro caído do caminhão de mudança. Cai e não sabe para onde ir. Que será um governo Dilma? Uma pessoa que não tem ideias claras, não tem diagnóstico, que não tem autoridade política,
que terceirizou o governo para o seu patrono, Lula, e que se apoiará numa base parlamentar constituída do que existe de mais fisiológico, de mais atrasado e de mais reacionário da política brasileira. E, por outro lado, apoiado nos chamados movimentos sociais, muitos dos quais vivem às custas de dinheiro público, com pelegões como Stedley, como Boulos, que vão fazer pregação de sedição, chamando a invasões de fazendas, chamando a invasão de escritório de deputados. Eu assisti a um discurso de um desses dirigentes sindicais no Palácio do Planalto, em que essa pessoa, eu não me lembro o nome dele, mas, se não me engano, fazia parte da CONTAG, que é um desses sindicatos que, como todos os sindicatos patronais e de trabalhadores, vivem de dinheiro público e não prestam conta do dinheiro que é arrecado. Este senhor faz um discurso dizendo que estava na hora agora de invadir as fazendas de quem votar contra o impeachment, invadir os escritórios dos deputados que vão votar a favor do impeachment. Nítida pregação sediciosa. E quando sai da tribuna, é recebido com 2 beijinhos no rosto da presidente Dilma. Esta pessoa, esta presidente e este grupo político tem condições de dar lições de democracia a quem quer que seja? Tem condições de dizer que é golpe quem patrocina, apoia um processo legal, legítimo, de punição de alguém comprovadamente responsável de crimes cometidos no exercício da função? Eu não esperava, meu caro Medeiros, não esperava um desempenho melhor do ministro da Justiça. Repito, não lhe falta talento, faltam-lhe argumentos. A causa que ele defende não lhe favorece. Lamento não ter dado a parte aos meus amigos, mas é porque, na verdade, Vossa Excelência não trouxe nenhum argumento jurídico para desmontar a tese. Eu espero que Vossa Excelência venha trazer os argumentos jurídicos. Eu conheço a capacidade jurídica de Vossa Excelência e espero que Vossa Excelência possa suprir a carência de argumentos jurídicos. Então deixa eu fazer uma parte, senador. Senador, a presidente deixa. Por favor, senador Limberg, por favor, eu ouço Vossa Excelência. Porque eu queria, na verdade... Conceda-me depois o aparte também, senador Aloysio. Claro, se a presidente deixar, porque eu já estourei meu tempo. A argumentação do ministro José Eduardo Cardoso foi demolidora. Vossa Excelência faz um discurso, mas não entra no mérito. Veja bem, não, eu vou falar aqui. Vossa Excelência falou de pedaladas em 2014. A discussão é só 2015. Esse é um argumento Deixa eu delicioso. argumentar. É um argumento delicioso. Pode cometer o crime que for. Tenha paciência. Vossa Excelência merece argumento melhor. Deixa eu falar, senador Luiz. Senador Luiz, está na Constituição. Não está, não. Tanto é que o presidente... Não é que Vossa Excelência está mal informado. Não, o presidente da Câmara, só para informar Vossa Excelência, o presidente da Câmara só aceitou parte das denúncias que estão em 2015. Para trás ele não aceitou nada. Quais são os 2 pontos? Pedaladas de 2015. Na discussão de pedaladas, é um pedido abstrato. Não fala do fato. Por que não fala do fato? Porque as pedaladas, as ditas pedaladas de 2015, as contas de 2015, não foram ainda julgadas pelo TCU e nem pelo Congresso Nacional. Senador nem Limberg, foi apreciado. Me permita responder, eu já conheço o argumento. Deixa eu só acabar o argumento. Eu já conheço, Vossa Excelência argumentou. Vossa Excelência não quer participar do debate. Não, eu não quero não, sabe por quê? Vossa Excelência sabe quantos decretos suplementares, quantos o Geraldo Alckmin fez em 2015? Eu já conheço, 31. Vossa Excelência falou sobre isso. Não é verdade. É verdade. Quer argumentar com fatos? Eu não vou ficar discutindo. O senador Luiz não está querendo, querendo o debate. Realmente eu não quero. Sabe por quê? Sabe por quê que eu não quero? Porque esses argumentos, Vossa Excelência já discorreu sobre eles a vida, desde que... Não, é que Vossa Excelência não tem como responder. Eu vou responder. Não tem. Se Vossa Excelência deixasse eu falar, eu ia esperar uma resposta. Continue falando, por favor. Então deixa eu te falar. Primeiro... O Geraldo Alckmin fez o quê? Não, a história das pedaladas de 2015. O que os senhores dizem? Que era uma operação de crédito. Na verdade, não era operação de crédito. É a mesma coisa que você dever um aluguel, você deixa de pagar... Quando você deixa de pagar e atrasa... Você paga juros, mas não é operação de crédito. Agora, se fosse operação de crédito, ele tinha descumprido o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, não da lei orçamentária. A Constituição fala em lei orçamentária. Outro caso, o dos decretos suplementares. São 6 decretos suplementares. E o que foi feito com a presidenta? O artigo 4º da lei orçamentária diz o seguinte, que a presidência da República pode sim
apresentar sem autorização legislativa decretos de créditos suplementares, desde que respeite o superávit primário. O que houve com o superávit primário? Todos os governadores tiveram que mudar a meta do superávit primário. Todos os presidentes também. Aí teve a PLN 5. Senador Lindbergh, por favor, se Vossa Excelência quiser falar, se inscreva. Vossa Excelência está sequestrando o meu tempo. Não, eu só tô... Tenha paciência. Vossa Excelência se inscreva. Vossa Excelência está usando uma tática, eu vou parar. Então, mas Vossa Excelência está usando uma tática de quem não tem argumento. Não tem argumento. Não. Me responda do decreto. Não, Vossa Excelência, por favor, respeite o meu discurso. Se Vossa Excelência quer falar, se inscreva, não fale no meu tempo. Vossa Excelência já falou à vontade sobre esse assunto. Então se inscreva e fale. Agora, a pretexto de apartear, Vossa Excelência está fazendo um discurso. O mesmo discurso que o senhor faz o tempo todo. Então, eu quero dizer o seguinte. A ideia de que só vale o que aconteceu em 2015 é uma ideia miserável, me desculpe. Porque a consequência, o que aconteceu para que a presidente Dilma pudesse se eleger, nessa base com que ela se elegeu, teve consequências que se estendem por agora. A consequência do desemprego, a consequência da inflação, a consequência da falta de credibilidade do país, a consequência do buraco em que os senhores do PT se meteram e dos quais não sairão tão cedo. Quanto ao fato de que a meta fiscal, os decretos de suplementação foram incluídos, não afetaram o superávit? É óbvio, porque Vossa Excelência promoveram a mudança da meta de superávit no final do ano, quando o crime já tinha sido consumado. Alckmin fez isso também. Quando o crime já tinha... Então, processo geral... Alckmin fez isso também. Senador Luiz, eu respeito muito Vossa Excelência, mas eu não vou ficar nesse debate, porque Vossa Excelência está mal informado. Claro, estudou o assunto. Pessimamente informado. Mas quando foi cometido este crime... Ele se consumou naquele momento, é o chamado crime de mera conduta. Ele se consumou naquele instante. Se depois, para consertar, como disse o meu querido líder Cássio Cunha Lima, houve uma mudança na cena do crime, isso não impede que o crime tenha se consumado naquele momento. Como se consumou um crime também quando a presidente Dilma Rousseff não contingenciou as despesas discricionárias do orçamento, quando já se evidenciava o estouro da meta fiscal. De modo que o arrombo do orçamento, na lei orçamentária, na lei de responsabilidade fiscal, que constitui um único conjunto amarrado entre eles, é mais do que evidente. Agora, a ideia de que, olha, isso foi no ano de 2015, não vale. 2014 não vale. Claro que vale, as consequências estão aí. O seu eleitor está sofrendo as consequências. O seu eleitor do estado do Rio de Janeiro está sofrendo as consequências do desemprego, do desmantelamento da Petrobras. É isto. E também, além das pedaladas, eu quero dizer também que na nossa representação, porque eu concordo com ela, existe uma outra infração, outro crime de responsabilidade, que é atentar contra a probidade da administração. É uma das causas de crime de responsabilidade. Atentar Senadora Luiz, contra a probidade da administração. E aí, infelizmente, o governo do PT é um prato cheio. Eu não quero me deter sobre isso. Senador, por favor. Senador Aloysio, para tentar desanuviar um pouco... Não, eu não estou anuviado, eu estou simplesmente... Permita-me fraternalmente... Por favor, senador Cássio, só uma parte rápida, porque ele já vai para 20 minutos, né? A gente tá, aí os outros também vão... Vossa Excelência me permita pelo menos cumprimentar o orador da tribuna pelo aniversário. Muito bem. O senador Lindbergh nem me cumprimentou. O clima é tão ruim que está se perdendo até a civilidade de gestos simples, como a felicitação pelo natalício de um brasileiro extraordinário, que é Aloysio Nunes. Me permite uma rápida interrupção, Cássio. Eu quero agradecer o cumprimento do Cássio Cunha Lima e dizer o seguinte. O meu debate acalorado com Lindbergh, em momento algum, afeta a estima que tenho por ele. Convencido, e já falei com o senador sobre isso, que resolvido este drama, qualquer que seja o seu desenlace, nós precisamos trabalhar sobre algumas coisas sobre as quais nós temos possibilidade de nos entendermos. Por exemplo, uma boa reforma política no nosso país, que iniba essa proliferação absurda de partidos políticos, que reduza drasticamente o custo das campanhas eleitorais, não é? Que estabeleça um tipo de eleição que torne o eleitor mais próximo, o eleito mais próximo do eleitor.
trabalharmos, como aliás fez o presidente Lula, com o nosso apoio inicialmente, para juntarmos políticas sociais, políticas de igualdade com política de responsabilidade fiscal. Eu acho que há um campo enorme para isso, mas eu não permitiria que esse nosso ligeiro, digamos assim, descompasso ou polêmica um pouco mais acalorada impeça esse diálogo. Cássio Cunha Lima, me perdoe ter interrompido. A intenção era tão somente transmitir esse abraço e deixar duas observações sobre as pedaladas fiscais, que eu traduzo como desemprego e inflação. As pessoas às vezes têm dificuldade de entender que danado é isso, pedalada fiscal. Ao público brasileiro que nos acompanha, a pedalada fiscal significa, hoje, na vida do povo do nosso país, desemprego, retorno da inflação que está sendo controlada a um custo altíssimo e esses desmandos todos. E ameaças políticas sociais. E ameaças às políticas sociais e esse balcão de negócio vexatório. Eu confesso que estou desanimado com tudo que está acontecendo, desiludido, é um desencanto generalizado. Às vezes dá vontade de você nem sair de casa para vir para o plenário do Senado para ver pessoas que têm trajetórias respeitáveis defender o que está sendo praticado, o que está sendo feito à luz do dia no Brasil de hoje. A presidente da República perdendo por completo o mínimo de respeito que a liturgia do cargo exige, praticando mais um crime de responsabilidade, porque tudo isso está sendo visto no Brasil, na atualidade, na falta de pessoalidade, da impessoalidade, dos princípios mínimos de probidade, é crime de responsabilidade, ou seja, é uma ação criminosa contínua. É impressionante a que ponto nós chegamos, é uma ação criminosa contínua. Se perderam tanto nesse caminho que querem agora transformar em prestação de serviços aquilo que se caracteriza como empréstimo bancário. A comparação que foi feita, não, se você deixa de pagar o aluguel e mais na frente paga multa pelo aluguel, não é uma operação de crédito. Claro que não é. O absurdo chega a tal tamanho que zombam da inteligência do nosso povo, do senso comum, como se você pudesse comparar o atraso do pagamento do aluguel de uma tomada de dinheiro emprestado por um banco para cobrir. E aí você o atraso tem... do aluguel é sistemático. É sistemático e gera falta de pagamento? Não, senadora Luiz, não é possível sequer comparar com o atraso do pagamento do aluguel, porque o proprietário não estaria pagando o próprio aluguel, como fizeram os bancos. E aí vai para um argumento derradeiro. Eu quero que os bancos que o governo alega que fez contratos de prestação de serviço, é a primeira vez na minha vida que eu vejo um empréstimo, o banco emprestou ao governo, ilegalmente, dinheiro para pagar o que o governo não tinha disponível no seu caixa. Aí recorre aos bancos. Aí o governo diz, não, foi prestação de serviço. Muito bem, eu quero ver a guia do ISS que o banco pagou. Se foi prestação de serviço, tem que ter incidência de ISS. E é a primeira vez que eu vejo um banco prestar serviços. Então, que os bancos possam apresentar o recolhimento do imposto do ISS. E eu concluo, a presidente tem... Eu vou concluir, já pedi minha inscrição para a liderança, mas é zombar demais querer comparar os empréstimos ilegais, absolutamente ilegais, que foram feitos pelo Tesouro Nacional para fazer face a despesas que ele não poderia deixar de fazer, sobretudo por conta das eleições e no ano subsequente, com prestação de serviço e comparar com o atraso de aluguel de um povo, sim, que aí está sofrendo com o atraso do aluguel por ter sido vítima dessas pedaladas fiscais que, em outras palavras, representa desemprego, inflação e todas essas infelicidades que o povo brasileiro vem vivendo. Isso sim é uma verdadeira pedalada fiscal. Muito obrigado, senhora presidente. Me desculpe mais uma vez por ter abusado da sua benevolência.